Olá, bom dia, uma excelente segunda-feira para você, uma excelente semana, graça e paz vos sejam multiplicadas. Essa semana começando mais um devocional diário que é apresentado sempre de segunda a sexta-feira aqui no canal da Igreja Discípulos de Cristo, segunda a sexta às 8 horas da manhã. Olha, se você ainda não se inscreveu em nosso canal, se inscreva e não esqueça de ativar as notificações para você ser notificado aí sempre que tiver um conteúdo novo no canal. E também deixa o seu like, né? Deixa o seu like aí, porque tudo isso ajuda o YouTube a entender que o conteúdo do canal é relevante, portanto vai sugerir este conteúdo para outras pessoas e assim mais pessoas vão conhecer o Evangelho de Cristo. E hoje eu quero meditar com você um pouquinho sobre essa expressão utilizada por Paulo na carta aos Filipenses, que Cristo seja anunciado. Isso está no primeiro capítulo da carta aos Filipenses, no versículo 15 em diante, nós vamos ler juntos esse trecho. Diz assim: verdade é que também alguns pregam a Cristo por inveja e porfia, mas outros de boa mente. Uns por amor, sabendo que fui posto por defesa do Evangelho. Mas outros, na verdade, anunciam a Cristo por contenção, não puramente, julgando acrescentar aflição às minhas prisões. Mas que importa? Contanto que Cristo seja anunciado de toda a maneira, ou com fingimento ou em verdade, nisto me regozijo e me regozijarei ainda, porque sei que disto me resultará salvação pela vossa oração e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo. Amados, durante o decorrer dos tempos, muitos homens surgem, levantam-se em cena como pregadores do Evangelho. O fato é que, durante esse processo de se levantar obreiros, se enviar obreiros do ministério quíntuplo, é possível e provavelmente vai acontecer que alguns entendam errado as motivações, ou alguns tenham suas motivações erradas quanto ao anúncio do Evangelho. E Paulo lista aqui apenas algumas motivações que não estão completamente centralizadas em Cristo. Alguns por inveja, por porfia, por outros por amor. Mas na verdade, outros anunciam por contenção, não puramente. Eu acrescento a isso, muitos se aproximam da igreja e começam a anunciar Cristo por dinheiro, por vontade de ser famoso, vontade de ser grande. Paulo está olhando para as motivações, está dizendo, olha, contanto que Cristo seja anunciado, não me importo. Agora preste bem atenção. Ele não está julgando a motivação, porque afinal de contas, a motivação do coração do homem, ele dará contas ao Senhor. Cada um dará contas ao Senhor de suas reais motivações, ou seja, o motivo pelo qual você está fazendo determinada coisa. Se é por inveja, se é por vanglória, por fama, por dinheiro, você dará conta disso no final. Agora eu quero chamar a atenção porque muitos então usam isso para justificar levantes
de falsas doutrinas, falsos ensinos, heresias, seitas. É claro que Paulo aqui não está tratando desse assunto de seitas, de heresias e de falsos ensinos. O que ele está dizendo aqui, olha, desde que Cristo seja anunciado, o que importa? Mas é Cristo sendo anunciado. Ele está falando àqueles que pregam a verdadeira mensagem do Evangelho com motivações erradas. Prega a verdadeira mensagem da cruz com a motivação errada. Prega o verdadeiro caminho da salvação, porém com a motivação do seu coração errada. Então ele diz, isso não afeta, em outras palavras, né, ele está dizendo, isso não afeta a igreja. Isso não afeta o corpo de Cristo, portanto, não me importo com isso, contanto que Cristo seja anunciado. Por quê? Porque Paulo sabe muito bem que cada um vai dar conta de si diante de Deus. Agora, quando se trata de falso ensino, quando se trata de heresia, quando se trata de seitas, sim, aí o apóstolo vai combater duramente. Ele escreve suas cartas às igrejas justamente para combater falsos ensinos, ao mesmo tempo em que encoraja as igrejas a permanecer fiéis à palavra de Deus. Então, quando se trata de falsos mestres, nós temos um exemplo clássico, que é a carta aos Gálatas, por exemplo. Paulo, de forma bastante incisiva, combatendo os falsos mestres, os falsos líderes, com suas falsas doutrinas, com seus falsos ensinos. Então, sim, doutrinas erradas em contradição às Escrituras, ensinos que contradizem a Bíblia, devem ser rechaçados pela igreja, devem ser refutados pela igreja, e nós devemos manter distância disso. O que Paulo está falando aqui aos filipenses é aqueles que, seja quais forem as razões, as motivações do seu coração, estão pregando o verdadeiro evangelho, então esses não devem ser um incômodo para a igreja, porque afinal, o problema dele, Deus resolverá, contanto que Cristo seja anunciado, contanto que a palavra de Deus seja integralmente pregada, é disso que ele está falando. Agora, o ideal, realmente, é que você pregue, anuncie a Cristo, por amor, com honestidade, sinceridade no seu coração, trazendo uma pregação correta com a motivação correta. Paulo está dizendo, muitos pregam a mensagem correta do Evangelho com a motivação errada. Então o ideal é que se pregue, que se anuncie a Cristo de forma correta e também com a motivação correta. Assim como outros podem ter até boa motivação e anunciando uma heresia, um ensino errado, com uma boa intenção. O que fazer nesses casos? Pregue a Cristo, né? Anuncie a Cristo para a pessoa, mostre a verdade do Evangelho quando o coração dessa pessoa for sincero, ele se abrirá ao Espírito. Ele permitirá o Espírito Santo conduzi-lo pelas Escrituras. Agora, para aqueles que pregam, fica o conselho. A melhor forma é pregar o Evangelho com sinceridade de coração, com amor no seu coração e trazendo a mensagem do Evangelho de forma integral, de forma correta, sem nenhum desvio, sem nenhum deslize pelo caminho. Não se prenda a detalhes. Paulo chega a falar a Timóteo a questões loucas que para nada edificam, mas só trazem contendas. Abra mão de ser contencioso. Abra mão disso. Para quê? Para que sermos contenciosos quando nós temos o todo do Evangelho? A Bíblia tem um tema central.
A Bíblia, quando nós olhamos Antigo e Novo Testamento, estão interligados, interconectados. O Antigo Testamento preparou para a chegada do Novo, anunciou o Novo. O Novo Testamento vem revelando e explicando o Antigo. Então, um está conectado ao outro e a Bíblia toda tem um tema central. É chamada a doutrina da convergência. Tudo vai convergir em Cristo. O tema central da Bíblia é Cristo. É a salvação através de Cristo, do sacrifício de Cristo na cruz. Então, é isso que Paulo está dizendo. Desde que a mensagem esteja correta, desde que o conteúdo do evangelho que está sendo anunciado esteja correto, eu não me importo com a motivação do coração. O ideal seria que a sua motivação fosse correta também. Seja correta. Mas o principal, que precisa, é inegociável, precisa ser correto, é o conteúdo da pregação. Não pode ser heresia, não pode ser seita, não pode ter nada que contradiga a palavra. O resto vai se ajustando, desde que o conteúdo da pregação esteja alinhado à palavra de Deus. Que coisa maravilhosa, que coisa tremenda quando nós olhamos as Escrituras como elas são, como foi escrito. Agora, se você está com um coração sincero e começa a perceber que a sua pregação não está 100% alinhada à Bíblia, é hora de parar tudo o que você está fazendo. Pare imediatamente e volte à Bíblia. Converta-se ao Senhor. Quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Você passará a enxergar Cristo, a Bíblia como ela é. Querido Deus, ajuda, Senhor, aqueles que ainda precisam ter suas visões ajustadas à Tua Palavra para enxergar o que a Tua Palavra está ensinando para nós. Ajuda, Senhor, aqueles que são pregadores do Evangelho, que estão pregando por motivos errados, que o Senhor possa, através do Espírito Santo, corrigir os seus corações, a intenção do seu coração, para que eles possam continuar pregando o verdadeiro Evangelho, mas com os motivos corretos. Agora, aqueles que, de forma sincera, pregam uma mensagem contrária à palavra, que o Senhor também possa conduzi-los à palavra para que possam se converter ao Senhor. Ajude a cada um, Senhor, os enfermos, os necessitados. Nós oramos por essas crianças que nós pedimos oração, que estão internadas. O Senhor sabe a necessidade. Lembramos também da irmã Silvia em nossas orações ali de São Pedro. Pai, entra em cena, dá a cura, a libertação a cada necessitado nesta hora. Pois nós te pedimos no nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus te abençoe. Eu peço desculpas aí pela qualidade do áudio. Hoje está um pouquinho mais baixo, né? Estamos com outro aparelho aqui e não foi possível utilizar o sisteminha do microfone, então o som está um pouquinho mais baixo hoje. Espero que amanhã eu já tenha resolvido o problema e a gente já consiga normalizar, tá certo? Deus te abençoe. Uma excelente semana para você e até amanhã, se Deus assim permitir. Até lá.